parte do nosso mini treinamento, que é o estudo da vida espiritual. Senhores, nós temos, e nós estamos fazendo no nosso mini treinamento, a integração, na primeira parte, do tema, que é o produto de venda, na segunda parte, a gestão, que é o produto de gestão, e a terceira parte, a vida espiritual. E eu digo que na primeira esfera, a temática, ela é a menos importante, mas no plano horizontal, a sociedade, o ser humano, que tem a cabeça natural, humana, ele vê isso como mais importante, que é fazer a sondagem, fazer o ensaio, fazer o projeto, fazer a instrumentação, fazer o controle tecnológico. Ele vê isso, que é o produto, que ele então recebe o dinheiro. Ele foca nisso. As escolas de engenharia focam em fazer o cálculo. Nós temos uma visão que incorpora essa, que é a gestão. Porque a gestão está ligada ao produto, para nós, de gestão. E quando há uma má gestão, o produto não fica bom. Nenhuma empresa tem uma má gestão com produto bom. Porque a gestão é de uma forma holística, é de toda a sequência produtiva e de gestão. E a terceira esfera, que é a mais importante, é a vida espiritual. Ou seja, o ser humano tem que ter um conhecimento técnico, ele tem que ver o conhecimento de produzir, da experiência de fazer um produto, ele tem que ter a experiência da teoria, do mecanismo, né, do cálculo, que representa aquele produto. Tá? Sobretudo, ele tem que ter a intuição, que aí está o conhecimento trino, apesar que a intuição tem ainda, por conta do Espírito Santo, nós temos a comunhão com Deus espiritual, não sou religioso, e o discernimento correto. Então, se eu não tenho o Espírito Santo para me dar o discernimento correto, como vou fazer a gestão? Como que eu vou fazer o produto? Então, nós aqui na Academia Dynamis, nós aqui na Dynamis, e eu tenho a incumbência de pregar o Evangelho dessa forma, de uma forma no plano horizontal, trazendo do plano vertical. E é isso que eu faço nos mini treinamentos, fora outras atividades. Mas vamos então à questão do que nós vamos dar uma estudadinha aqui, porque eu falo estudadinha porque é 10 minutos, e eu fico falando em função do meu coração do vídeo que a gente vai apresentar. Então esse é o vídeo, é uma conferência que teve em Goiânia, agora em junho, né? Moverei do seu lugar o teu candeeiro. Também parece a linguagem tão clara, não é? Uma perda do testemunho de realidade espiritual. Então, meus irmãos, que história que se passou em 35 anos. Vocês ouviram? Testemunho da realidade espiritual. A vida espiritual, que a gente não vê, não ouve, ela é muito mais real, é infinitamente mais importante e real do que essa vida passageira aqui encarnada. Por isso nós já falamos em outras, talvez alguns aqui já tenham ouvido, que me parece que todas as assembleias do Senhor, as assembleias locais, vivem um desafio que funciona mais ou menos assim. Os primeiros 10 anos de qualquer assembleia local são anos de convulsão, em que tanta coisa precisa passar por releitura. E graças a Deus por isso. É um período extremamente necessário. Quantas coisas foram recebidas de tradições, quantas coisas foram recebidas simplesmente de escolas teológicas, ou seja lá o que for mais. Então são 10 anos de convulsão, usaria essa palavra, em que essa releitura tem que ser feita. Essa é a revelação realmente que o Senhor tem dado. Esse é o caminho do Senhor para a sua igreja. Quando ele fala o caminho do Senhor para a sua igreja, quando ele fala em revelação, veja, ele não está falando em coisas que você vai aprender na escola. Caminho do Senhor. Alguns vão falar que essa linguagem é religiosa. Não é religiosa, ela é espiritual. Deus é uma pessoa.
Cristo é uma pessoa, Espírito Santo é uma pessoa. Só que é 3 em 1. Eles têm comunhão perfeita. E essa trindade age em revelar aos filhos de Deus o que ele quer, a vontade dele. Todo mundo sabe falar o Pai Nosso, e lá no Pai Nosso está escrito lá, seja feita a vossa vontade. Todo mundo fala isso, repete isso, mas não tem uma vida espiritual. Então, como você está ouvindo Deus? Como você está obedecendo a Deus? Se você não tem Espírito Santo. E como ter o Espírito Santo? Novo nascimento. Então, a linguagem que ele está falando aí, revelação, é o Espírito Santo só que revela. E ele revela a todos que são filhos dele. Agora, às vezes a gente percebe claramente pelo comportamento de um ou de outro que aquilo não condiz ao Espírito Santo. Por exemplo, acusar o outro. O Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo fala o que é para fazer. A pessoa fala, eu não faço, eu não quero, eu isso, eu aquilo, tá tudo errado. Porque não é ele, não sou eu que quero. É Deus em mim que quer. Porque senão não estou falando a linguagem do meu pai. Não é ele. Melhor, não sou eu, é ele. Então somos nós. Deus faz tudo por cada um de nós. Somos nós que não ouvimos corretamente, não fazemos a nossa parte. Isso é o ministério do corpo, como o Senhor ensina, e por aí vamos para muitas verdades, né? 10 anos, mais ou menos. Depois nós temos um segundo período de mais 10 anos. E talvez você possa pensar nisso, considerando a Assembleia na qual você está inserido. E esse segundo período de 10 anos são anos de consolidação. Então, após a releitura, a convulsão, então aquilo que o Senhor tem dado clareza e testificação pelo Espírito, ao nosso Espírito e ao de outros irmãos. Tá vendo? O que Deus tem testificado, revelado em nosso espírito e no espírito de outros irmãos, isso é vida espiritual. Isso não é religião. Então, isso precisa ser consolidado e bem consolidado. Nós não vamos a lugar nenhum se não formos uma casa com fundamentos. Segunda fase. Mas então nós temos mais 10 anos. E temos uma terceira fase. Quem sabe dos 20, então, aos 30 anos de existência de uma assembleia local. E essa é uma fase muito desafiadora. Porque talvez a palavra que se aplique aqui, precisamos nos avaliar aos pés do Senhor, é acomodação. Convulsão, consolidação, acomodação. Alce Sparks, certa vez, em um dos seus livros... Ele está, na verdade, falando do que acontece com uma assembleia num certo local. Assembleia é uma forma mais correta de dizer do que falar igreja. Então, não é... Quando falar igreja, é de uma localidade, né? Mas não entendam que igreja é uma edificação. A igreja é uma edificação espiritual. Cristo edifica a sua própria igreja. Está escrito na Bíblia. Põe lá no Google. Cristo edifica a sua própria igreja. Como ele edifica? Vocês estão vendo assentar algum tijolo em algum lugar com a denominação Igreja de Cristo? Não, é espiritual. Cristo edifica em cada um dos seus irmãos. Irmãos aí não é só falar irmãos, não. É irmão aquele que nasceu de novo nele, que morreu com ele naquela cruz para o mundo e nasceu de novo espiritualmente. Aquele que teve o espírito vivificado. Aí ele passa a ser um nenê espiritual, como eu era. Hoje eu me acho um adolescente espiritual. Mas já dá para saber muita coisa, como qualquer adolescente. Já tem muita noção. Mas eu não sou adulto como sou corpóreo pela experiência de 68 anos. Não. Eu tenho uma vida espiritual de um cara de 12, 15 anos. Cara que eu estou falando que nasceu espiritualmente. Porque não é tempo, é uma forma só de dizer que eu ainda sou jovem espiritualmente. Que eu vou amadurecer, tenho que amadurecer até a vinda de Cristo.
Mas, enfim, eu não quero falar do meu amadurecimento espiritual, eu quero dizer que o nosso processo aqui, e acabou o nosso tempo de hoje, é que os senhores vejam esse trechinho, tudo isso está lá na playlist da nossa aula 17, começamos ontem, porque segunda-feira eu fui viajar e hoje é quarta. Então, vamos ter essa aula, inclusive, no sábado, né? Que seria a quinta aula, quinta aula não, o quinto mini treinamento de fundações. E peço para vocês irem lá no playlist, né? De número de aula 17 e vejam esses vídeos e também vejam o original. Quer dizer, nós estamos treinando para vocês fazerem a parte de vocês. Assim como Deus faz tudo e eu tenho que fazer a minha parte, eu aqui faço o melhor que eu posso também na Academia Dynamis para você fazer a sua parte. Vem trabalhar conosco, porque vem trabalhar com eu, qualquer um. Eu ensino a empreender geotecnia. Eu não vou dar diploma de engenheiro, né, mas eu vou dar o diploma de empreendedor. Sabe como? Os resultados de cada um. Né? E nós já temos casos de sucesso. Tchau, tchau.